Olá, estamos começando mais um Cuidar Não é Educar, o nosso podcast semanal sobre cuidado e não educação. Né, Júlio? É isso aí. É sobre isso, né? Difícil resumir em uma frase sobre o que é. Pois é, já tem quase 60 ou 70 episódios. Em uma frase, né? E a gente descobre a cada episódio um jeito diferente de pensar o assunto também, né? Não, a gente provoca também outros títulos e subtítulos para esse podcast. E eu queria agradecer a Mínima, cá onde estamos, que nos recebe com tanto carinho e profissionalismo, e também ao SEAT, nosso patrocinador. Mas quero começar com um assunto um pouco incômodo, que é a vizinhança. A vizinhança. Não vamos entrar nesse assunto espinhoso, porque eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste, nós mesmos, teríamos histórias para contar sobre vizinhos, né? Somos vizinhos chatos também. Eu sou uma vizinha perfeita. Aliás, não, cuidado. Esse é o título do documentário que a gente traz hoje, né? É A Vizinha Perfeita, o documentário que está no Netflix. Está em alta, como dizem, no Netflix, e eu trouxe para cá e quis discutir contigo porque eu acho que tem alguns pontos que se relacionam com o livro, mas principalmente porque mexe, nos incomoda. É um documentário que incomoda um pouco ao ver, um pouco ou bastante. Ele te incomodou muito ou bastante, Júlio? Eu me incomodei com várias coisas. A primeira é por ser uma gravação de câmera de policiais. Ficou tonto? A gente fica um pouco tonto. Então é 1h30 de documentário sobre cada vez que os policiais iam na região tentar resolver o conflito que estava lá. Então me incomodou um pouco porque era realista demais. Isso a gente já tem na vida real, né? A gente tem, né, no dia a dia. É a nossa vida, então, né? eu fiquei um pouco incomodado, mas isso a gente entende a razão deles fazerem desse formato, até porque, né, a gente pode muito bem fazer uma ficção daquilo ali também, da vida real, né? Então tem esse aspecto. Segura, Júlio, que deixa eu contextualizar para quem não viu o documentário. Antes de tu falar da mulher e quem é a mulher, deixa eu dar um spoiler do que se trata, porque a gente está aqui discutindo um caso que aconteceu na Flórida, em Ocala, na Flórida, uma cidade pacífica, de uma vizinhança boa, aquele subúrbio, né, americano, só que não. O que acontece lá? A AJ Chantel é uma mãe de 4, solo, que cria seus filhos na vizinhança. E aí, quem é a vizinhança dessa família? Uma mulher chamada Susan, que se incomoda muito com esta vizinhança da mãe de 4 e dos filhos brincando na rua, jogando bola, usando o terreno ao lado. E aí o caso, e isso não é spoiler, qualquer um pode pegar e pesquisar, se dá quando a coisa escalona, a violência toda escalona, e é isso que a gente quer trazer aqui, mas esta vizinha, Susan, mata a AJ. Né, ela vai bater na porta para discutir alguma coisa lá das crianças, o que aconteceu, e a Susan, sua vizinha, mata, e a partir daí se dá toda essa discussão do que aconteceu lá, de como isso... E por isso eles usam e optam, né? E acho que é uma opção um tanto quanto controversa essa, mas de usar só as câmeras de vigilância da polícia, do né, o nosso 190. Então, o ponto de vista é sempre esse, né? Agora sim, se tu quiser voltar para dizer quem é esta mulher a que tu te refere. Você está te referindo a Susan, está se referindo à mãe? Pois é, eu acho que a gente pode... Pois é. Assim, eu vou falar da Susan primeiro, né? Como ela é mostrada no documentário, né? É uma mulher de mais idade, deve ter mais de 60 aparentemente, ou se não tem isso, está perto e bastante desgastada pela vida, sofrida. A gente não conhece a história dela, a gente não sabe quem é ela, nem a profissão dela direito, nada. Assim, pelo menos não me lembro de que... Não, acho que não tem, né? E ela está lá na casa dela, que ela alugou, do lado tem um gramado enorme, gigantesco mesmo, é um lugar fantástico para as crianças correrem, brincarem. E ela tem uma incomodação muito grande com o barulho das crianças, né? Pelo menos é o que é retratado no documentário. E aí eu, né, fiquei pensando assim, como que... Se é possível
a Susan, gostar do barulho das crianças. Como que ela seria uma apreciadora de crianças brincando? Como que ela seria uma apreciadora? Então, essa é uma pergunta muito simples, assim, né? Mas... E segundo, né, assim, o que transparece no documentário é aquilo que a gente conhece na vida real, na vida normal de quase todas as pessoas, que é quando há uma animosidade e essa animosidade ninguém freia, ela vai num crescente, um vai retalhando mais, depois aumenta e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando até a hora que algo explode, né? Que a gente já falou em outros episódios de rivalidade e crueldade, né? Então a rivalidade estava presente ali, seja racialmente, seja pode ser por inveja de uma mulher com a outra que uma tem filho, a outra aparentemente não tem, seja na questão racial que eu já falei, seja também por uma pessoa parece que tem mais bom humor e a outra não tem bom humor, é muito ranzinza, que são tipos de coisas que podem ficar rivalizando, né? E então, assim, é aquele embate o tempo todo. E eu fiquei me perguntando assim, será que é possível alguém se meter no meio dessa conversa e dizer, gente, vamos fazer um meio de campo aqui, quem sabe as crianças brincam tal horário. Aquele velho, vamos pensar, vamos nos organizar, quem sabe eu vou convidar a senhora para tomar um chá aqui em casa, para a gente se conhecer melhor, ou vice-versa. Quer dizer, de nenhuma das partes teve esse oferecer um bolo, alguma coisa assim, né? Então, eu fiquei pensando assim que, na verdade, né, o documentário mostra a pobreza de resolução de conflitos, né? Os conflitos existem, mas houve uma pobreza de resolução, houve pessoas intransigentes, né? E ali elas se digladiaram em cima disso até o momento, né, do disparo da arma, né? E essa arma foi disparada de dentro da casa para fora com uma porta fechada, quer dizer, não é que ela foi lá e atirou na mulher, era enfim, não era um presencial. A pessoa estava batendo na porta, ela deu um tiro, né? Então, a primeira ideia que me ocorre é a seguinte: no mundo ideal, né, quando a gente tem um problema com alguém, se a gente consegue imaginar que dá para resolver de alguma forma, que é melhor resolver do que ficar rivalizando. Prolongar, né, essa rivalidade, porque nutrir. É isso que eu sempre digo, né? A rivalidade é fascinante. Para aquela senhora e para aquelas pessoas, provavelmente era mais fascinante uma xingar a outra, porque eu tenho razão e tu é a louca, eu tenho razão e tu é o louco, enfim. A rivalidade ela é fascinante. E quando a gente está nesse estado mental, a gente não busca uma solução que não seja a crueldade. O documentário mostra isso, né? Mas tu acha que essa crueldade ela se intensifica ali pela ocasião de ter duas pessoas que não foram freadas, que não se frearam e que escalonou desse jeito, ou ela tá em todo mundo? Sempre um pouquinho. A gente já falou sobre isso. Eu acho que algumas pessoas têm mais isso do que outras. Nós podemos, por exemplo, olhar para essa senhora que atirou, né, a Susan, e pensar assim, eu vou pensar agora como um profissional de saúde mental, por enquanto, tá? Vamos supor que ela tem uma doença mental. Não está claro qual que é, uns dizem que ela é louca, parecia uma esquizofrênica, como ela pode ser uma bipolar, com um mau humor crônico, assim, muito azeda. Nós também podemos dizer que ela é uma pessoa daquele tipo, o chato, né? O chato exagerado num humor chato. Vamos supor que então a gente desse para ela um remedinho, um estabilizador de humor ou um antidepressivo que o humor dela melhorasse e ela não ficasse tão ranzinza. Reclamona e tal, né? Então, do ponto de vista da saúde mental, a gente poderia ir por esse caminho, que talvez ajudasse ela de fato, né? Mas a questão é que ela, não sei se ela tinha uma autocrítica suficiente para dizer, olha, eu não estou bem, eu estou chata. Isso ela não tinha.
como o outro lado também não tinha. Exato. Eu sou chata, não tinha. Então, se juntaram duas pessoas, no caso específico, né, que as duas não tinham autocrítica, as duas tinham razão completa de que o seu jeito é o melhor. Quando só o meu jeito é certo, o do outro é errado. E aí começa a rivalidade. Vamos pensar na casa, né? Se o pai e a mãe pensam que o que eles fazem tudo é certo e a criança está sempre errada, e a criança não se submete ou se submete do ponto de vista da culpa, a rivalidade começa a se instaurar. E aí pequenas ações no dia a dia vão gerando pequenos atos cruéis, que talvez mais tarde, adiante, a criança diga: eu não quero, eu não reconheço meu pai e minha mãe, eu não gosto deles, e eles que se morreram, eu não quero saber da vida deles e tal. Rompi com isso, né? Então, a minha pergunta ingênua sempre é essa, assim: será que é possível a humanidade imaginar de que é melhor baixar a bola e resolver o problema, ou é melhor rivalizar até o fim, até que alguém tem que ser morto até para as últimas consequências. Eu me livro de um problema, né? E, às vezes eu acho que a vida das pessoas podia ser diferenciada nesses dois tipos, né? Mas tu sabe que tu coloca embutido nisso há um fator que eu vi ali no documentário, que é o da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? A empatia nada mais é do que isso, de se pensar pelo ser empático, ponto de vista da outra pessoa. E ali não há, nem de um lado, nem de um outro, como tu já falou, a rivalidade se instala. E, além disso, passa adiante, porque tu vê que a AJ, ela tem aquela postura, e eu não quero ficar aqui que a gente fique trazendo os pormenores do documentário, mas sim dessas questões emocionais ali, mas que passa para os filhos. Ela serve de exemplo para esses filhos que estão lá brincando e sendo crianças e correndo, jogando bola no terreno, no gramado ao lado da casa da Susan. Mas a falta de empatia também se instala para os menores. Todo mundo, aquilo contamina a comunidade. Contamina. Tu vê bem que a gente pode assim ampliar isso, né? Não é à toa que nazismo existiu, né? Porque os outros não prestam, nós somos a raça superior. E aí vai indo, e as pessoas vão se convencendo e vão indo e vai indo, e uma grande população de um país inteiro acreditou naquela insanidade. Uma insanidade. E coletivamente isso tem uma proporção que às vezes chega a ser assustador. Sim. Quando o coletivo vai em direção a uma ideia no sentido de eu sou superior, as coisas podem ter consequências gigantescas, né? E a história está cheia de exemplos assim. No caso daquela pequena comunidade, né? Claro, é nos Estados Unidos, eles têm um jeito de viver diferente, que a gente às vezes não compreende bem, porque eles por si só já têm um grau de desconfiança em relação ao outro muito grande. De rivalidade, de competição. E a ideia da liberdade, da privacidade, outra pessoa não pode invadir meu mundo. Eles têm um jeito um pouco diferente de se relacionar socialmente lá do que nós. Tem a questão racial explícita, né? Evidente, de que há realmente uma ideia de uma raça superior, né? E a luta dos negros pelo voto ou por direitos sociais, que é há décadas, né, que existe isso, né? Mesmo que eles estejam conseguindo e estão conseguindo coisas objetivas, ainda assim na cultura tem uma luta e um temor muito grande da polícia, né, e coisas assim. Então eles têm um jeito um pouco diferente lá, mas não que no Brasil não tenha racismo, claro que tem, né? Mas é diferente lá, uma consequência é a mesma. Mas no caso desse documentário, né, ele é bacana nesse aspecto, assim, porque ele pensa, puxa vida, ninguém freou, ninguém parou, a polícia não conseguia resolver, talvez, né, então é possível ter um mediador social que fosse lá, tinha um senhor lá que dizia, não, esse terreno não é de ninguém, as crianças estão livres para brincar aqui,
aquela casa é alugada. Então, cada um Mas foi também dando... não se metia efetivamente, né? Nunca foi, não tomava a frente, porque se entende muito como esse papel de eu não tenho nada a ver com isso, né? E eu acho que aí é que se relaciona com o Cuidar Não é Educar, com o livro, especificamente, com um pouco do que a gente tenta trazer aqui, né? Quando que essa rivalidade e essa competição social e até essa construção, sabe, do meu jeito de ser, da minha aparência, da minha vida, o meu é melhor que o teu, esbarra no cuidado. Porque tem uma mãe ali, de 4, que estava criando aqueles filhos sozinho, que num primeiro momento tu olha e pensa, não, ela tá fazendo o que ela pode, né? E aí vai entrando um pouco, o que ela pode também era muito disso, assim, desse, não, o meu jeito é o jeito, é o jeito bom, é o jeito perfeito. Talvez a Susan tivesse esse olhar também de esse não é o jeito de se criar. Ou esse não é... Tô especulando, claro, porque como tu já falasse, não é uma personagem Sim. que a gente tenha muita informação, né? Além dos fatos ali. Esse não é o jeito certo. O jeito certo não é deixar as crianças soltas, jogando todo o tempo que elas quiserem. Claro. Tem esse olhar do que o jeito que os outros fazem é melhor do que o jeito que eu faço. Isso já mostra que é um sentimento de superioridade, né? Sim, Isso é evidente. Já que tu puxou o livro e o cuidar, né? A ideia do livro, a ideia do cuidar é para chamar a atenção para uma coisa, que é a seguinte: família é convívio. Porque a gente pensa que família é pai, mãe e crianças. A gente tem que lembrar que é convívio. Todo convívio, ao longo do tempo, ele pode começar a criar chamuscas, diferenças, começa a aparecer os ritmos diferentes, os ritmos biológicos, tem gente que é do dia, tem gente que é da noite, tem gente que tem gosto diferente, e a coisa vai aumentando. Na medida que o convívio vai acontecendo, a chance que a gente tem de criar problemas maiores do que os problemas reais aumenta muito. Por isso o livro. A ideia não é ensinar a gente como que tem que bem cuidar da criança, é chamar a atenção de que família, sendo um convívio, ela precisa estar atenta quando os rancores vão ficando acumulados de todos os lados, e aí a gente vai perdendo a capacidade de mediação e vai tornando o outro um criminoso. Seja por parte do adulto em relação às crianças, seja por parte do pai em relação à mãe, da mãe em relação ao pai, ou do homem com a mulher com o homem, e vice-versa, e das crianças para os pais. Então, a habilidade de um convívio para que isso não se torne um inferno, não exploda. Não exploda, e que a gente não perca a capacidade de gostar de estar com as pessoas com quem a gente mora, só tem um jeito: baixando a bola. Se não baixar a bola, eu vou ficar crescendo na parada e o outro, para se defender, tem que crescer também. E aí começa uma luta de titãs, né? Então, a ideia de cuidar não é educar é justamente essa. O cuidar é uma capacidade de ficar atento quando o convívio começa a degringolar e as disputas de poder se estabelecem. E o educar é justamente o poder, ele é acreditado como algo importante e eu me torno superior em relação às crianças, por exemplo. E aí então elas têm que mudar. Eu dito as regras que e eu tô certo, né? Então, se tu não consegue aprender é porque tu não estuda. Vamos supor que então eu tenho uma interpretação do problema que está acontecendo, mas eu não vou lá examinar. Pode ser que a criança tenha um pequeno retardo, pode ser que ela tenha déficit de atenção, pode ser que ela está muito interessada a brincar, pode ser que ela está com muita raiva, enfim, uma série de coisas que, se eu não tiver uma proximidade empática, que é poder chegar perto e ver que o problema pode ser diferente do que eu penso, eu vou para o educar. Sim, eu viro para o lado do educar e não do cuidado. E com a vantagem, às vezes com a sensação de que daí eu tenho menos incômodo.
É mais fácil educar do que cuidar? Não, não é mais fácil, mas parece que é. Mas é mais difícil porque o resultado é uma luta de titãs. Eu tenho que sempre resolver uma guerra. E no cuidar, a minha postura é de resolver, não, mostrar que temos um conflito. Ninguém tem razão, mas nós dois temos problemas. Como vamos resolver? Vamos amaciar isso aqui. Isso é uma atitude emocional muito difícil, Marcela, muito difícil, que a gente tem que aprender, e se a gente aprende, a gente consegue transmitir para as crianças, porque a gente vai fazer isso com elas. A gente vai, olha, eu não estou gostando do jeito como tu está comendo na mesa. Olha, tu está querendo comer só porcaria. Olha, tu está muito tempo na tela. Mas eu não estou depreciando ela porque ela é assim. Eu estou mostrando que tem uma dificuldade dela e eu vou ver como é que nós vamos resolver, implicando a criança também no assunto. Para que ela saiba e ajude a determinar como vai ser resolvido, né? E não... Estabeleça, às vezes, um contrato, porque às vezes ela não sabe que isso é um problema. Claro. Mas eu dizer para ela que é um problema também não ajuda, porque... Né, só vou botar o carimbo ali de que tem alguma coisa, né? Então eu acho que o legal do documentário é que ele mostra em carne viva como é difícil resolver o problema do conflito humano quando predomina eu sou superior a vocês. Porque aí a intolerância se estabelece, né? Sabe que eu coloquei aqui até como uma das primeiras questões para levantar contigo, e eu acho que a gente adentrou de algumas maneiras nessa questão, que era o seguinte, que o caso do documentário revela sobre como a gente define o que é o bom cuidado. O que o documentário nos diz sobre esse rótulo de bom cuidado que a gente coloca? Tu sabe que eu penso assim, ó, por experiência profissional, que as pessoas que melhoram na vida é quando elas aceitam que não estão bem. Porque daí elas se dispõem a buscar uma ajuda, a conversar verdadeiramente com alguém. Agora, se eu não aceito que eu não estou bem, não, eu estou com insônia por causa que eu trabalho muito. Não, eu estou assim com a minha mulher por causa que ela não pinta os cabelos de rosa. Não, eu estou assim com meus filhos porque eles me respondem. Eu não consigo descobrir que eu estou de mau humor, que eu sempre acho que é por causa de alguma coisa. E eu tenho que saber que eu não estou bem por minha causa. Porque é que nem avião, né? Quando cai o negócio da pressurização lá das máscaras, eles dizem, primeiro bote você para ajudar os outros. Sim, as máscaras, como é que é? Coloque a máscara em você antes de ajudar isso. E se eu quero que a criança mude, ou se a Susan mude, se eu quero que ela mude e ela não está mudando, o que eu faço para eu tornar a minha vida melhor sem me ocupar da Susan? Mas as pessoas vão entender que isso que eu estou dizendo, não, mas isso é tu ceder, é tu não entrar na briga e tu dar o braço a torcer. Mas não é dar o braço a torcer, eu quero resolver o problema para mim. Não quero que a Susan continue se torne o centro, não se torne o centro da minha vida. Isso é ótimo. Muita Susan. Ela não vai parar de reclamar. A Susan vai reclamar sempre. Eu posso ir lá oferecer um chá? Vamos tentar. Porque quer uma empadinha? Eu vou fazer uma empadinha para ti. Uma cesta de brigadeiro. Uma cesta de brigadeiro para ver se tu fica mais calmo. E se a Susan não for muito louca, ela vai dizer, muito obrigado. Se ela for muito louca, tu está querendo alguma coisa me trazendo isso aqui, tu está querendo me convencer a deixar as crianças lá. Então não tem conversa, tu entende? Com a loucura é assim. Então, como que a gente pode, né? A tua pergunta, eu sempre penso que a melhor maneira de a gente resolver um problema é eu não estou bem. Não é tu que não está bem. Eu. Não é por tua causa que eu não estou bem. É porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Me ocorreu aquele velho... Lembra aquela velha desculpa de fim de relacionamento que brincava de sou eu, não é você, sou eu. Sabe quando a gente... Não é esse. Não é esse. Não. É olhar primeiro para dentro, para daí isso aí é só para enganar as gurias, para parar de encher o saco. Né? Porque em geral é os homens que dizem isso. Né? Não é você, sou eu. O problema é comigo. Essa é outra coisa. Eu me lembro de um senhor que... Uma vez ele me disse, doutor, eu queria saber por que eu brigo com a minha mulher todos os dias há 30 anos.
Meu Deus, que loucura. Tu vê, é um tipo de Susan quase, né? Ele Sim. praticamente matou a vida dele. E a dela, e ele e a de todo dela mundo que devia também, estar em volta, claro. E a pergunta é por que eu brigo? A pessoa tem que saber responder isso, mas ele vai responder por causa de uma coisa que ela fez. Ele não vai dizer que ele é intolerante. Ele não vai baixar a bola, tu entende? Sim. Se ele não fosse intolerante, ele ia conversar com ela sobre o que aconteceu. Mas como ele é intolerante, é por causa dela que eu brigo. E passou 30 anos brigando. Vivendo o inferno. Mas o cara, na rivalidade, o cara acha que tá bem, porque tá ganhando a luta. Dia após dia. Dia após dia. Bom, é que a esposa não era a Susan, não recebeu com uma espingarda na porta um dia, resolveu... Porque aí também tem o nível de loucura da tua comunidade, de onde tu mas também habita. tu fez uma boa colocação, né? Porque ela poderia ir embora. Eu tô fazendo uma analogia, claro, com o crime, o que seria a saúde, Sim. né? Mas ela também estava num grau de doença, no momento que ela pensava, ele é assim por minha causa. Vou ficar aqui porque a culpa é minha. O que também é uma disputa de poder, né? Quem é o causador? Tu é a causadora, eu sou a vítima, então nós vamos ficar aprisionados nesse sadomasoquismo sem saída. E no documentário tem, na minha percepção, não só o jogo de rivalidade da comunidade, da vizinhança como um todo, que acusa ou que estabelece que aquele jeito de maternar da AJ não é o ideal, que ela tá errada em deixar as crianças soltas, em jogar, em não terem hora para nada, não terem limites, aquela falação toda, que eu acho que isso fica subentendido. Fica. E é a visão da vizinha, da Susan, ao mesmo tempo em que também tem essa outra situação, assim, de não, eu sou essa mãe que me viro do jeito que dá, como a gente falou, nunca tá bom o suficiente, a outra vida é mais perfeita, e aí o embate, ele é um sem fim. Deixa eu te perguntar, vamos fazer um exercício de imaginação. Se não existisse a Susan lá, as duas também iriam bater boca? Exato. Será? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, porque uma se sente superior que a outra. Não, e fico pensando... Acho eu, mas não sei. Se fosse outra vizinha e as crianças não tão, sei lá, com suas questões mentais, que provavelmente ela tinha, que culminaram, né, num tiro, numa morte. Até onde ia? Eu acho que ia longe também. Claro que não ia culminar numa morte, mas ia longe também. Porque o julgamento já estava ali, já tinha uma questão de certo e errado. Eu queria fazer uma pequena observação para que não haja um mal-entendido aqui. Assim, a gente pode olhar para a história dessas pessoas e dizer sobre a origem delas e justificar os comportamentos pelas origens. E a gente estaria fazendo bem. A gente também pode olhar para a história cultural, no sentido de que a racial, por exemplo, a luta dos brancos contra os negros, e entender que o desfecho daquilo é por causa disso. Quer dizer, a gente pode imaginar que nós podemos procurar determinantes históricos que justifiquem os comportamentos, ou mesmo em saúde mental. Mas eu penso que a explicação ela tem um seguinte perigo: me ausentar do esforço de tentar resolver. Porque como está explicado, Está posto. está posto. É que nem um alcoólatra. Meu senhor, por que o senhor bebe? Olha, doutor, eu bebo porque eu tenho uma disfunção hepática X, que o médico já me explicou, eu tenho uma compulsão cerebral no sistema de recompensa, e não sei o que lá, no hipotálamo e tal, parari, e a dopamina e tal. E eu digo para ele, achei que tu bebia porque botava o copo na boca. É claro que ele tem o histórico genético, comportamental, de traumas na vida, isso não está sendo desconsiderado. Só que, enquanto ele não notar que beber faz mal para ele não vai perceber o gesto esse. Não vai parar de botar o copo na boca. Porque não é ele, é o vício. É o vício que faz ele ser assim. Então, a explicação da história, ela não pode nos impedir
de pensar que eu sou responsável para resolver caso eu queira. Não quer dizer que eu sou causador, quer dizer que eu sou responsável para resolver. Se os meus filhos estão naquele pátio e tem um vizinho que não está gostando, eu posso pensar, eu vou lá conversar com ela, escuta, tem um turno que eles podem brincar que não te incomoda, ou crianças, façam uma serenata para a senhorinha, ou vão fazer um bolo para ela, para achar um jeito, Claro. entende? Eu sempre dizem que eu sou muito idealista, porque seres humanos... Que o bolo vai resolver, que a conversa vai mas pelo menos anunciar. destensiona, né? Eu não sei se o resultado, mas eu sei que esse da rivalidade, eu já sei o resultado. É não solução. O outro pode ser que dê, mas se não, pelo menos destensiona um pouco o ambiente, né? Então, a explicação histórica, porque eu vi nos comentários que as pessoas fizeram do documentário, né? Lá tinha, não, porque foi racismo, não por causa disso, não por causa não sei o quê. Todo mundo tomando partido, porque aquelas crianças incomodam mesmo e não sei o quê e tal. Então, essas explicações e justificativas, elas, no fundo, elas têm um grande perigo. Me desresponsabilizar de tomar uma atitude quando algo não está bem. Tem uma expressão, Júlio, bem atual, Ah, que é assuma os seus BOs, Assuma sabe? os seus BOs. Que é um pouco isso, traduz isso que tu tá falando, tomar a responsabilidade do que cabe a ti também, para além da história, para além do fato de Sim. toda a carga, o contexto social de que fez aquelas pessoas pararem lá, estarem lá, serem daquele jeito, né? Aham. Porque a gente tem que olhar para todo isso existe, todo isso esse existe. caldo. Isso existe, mas tem um problema real. Tem duas pessoas que não se entendem. E se as duas não querem resolver, alguém pode mediar? Não, não pode. Então chama a polícia. Porque a polícia e o judiciário existem por causa disso, porque as pessoas não se entendem. Pra Ou porque uma organizar rouba da outra. a vida em sociedade. Né? Quando funciona Sim, bem. né? Né? Mas assim, o objetivo em tese do judiciário é ser um terceiro que media. Ou estabelece uma pena para quem não cumpre uma regra X. Né? Então, tu vê que a humanidade precisa disso. Por si só, nós temos grandes dificuldades de resolver os problemas diretamente. É difícil isso, mas é humano, né? É humano, é caótico, às vezes termina muito mal, mas dava para terminar melhor, né, Júlio? Pelo menos a gente podia tentar, né? A gente fica aqui especulando, será? Tu vê só, agora eu estava pensando no clima do mundo, né? Não vou falar das guerras, só do clima. Que já tá bom. todo já mundo está sabendo que vai dar tilt daqui a um tempo. Tá falando do aquecimento global. Aquecimento global, né? Agora o furacão aquele lá na Jamaica, lá e tal. E o que a gente pode fazer? Eu não sei. Eu sei que eu posso separar o lixo, eu posso evitar de andar de carro, mas tem coisas muito maiores que aparecem por consequência do meu consumo. Que eu nem sei bem, ou é carne, ou não sei o quê, tal. É tantas informações que a gente tem, né? É água, é plástico. E é um coletivo que parece que está andando num caminho assim e a gente não consegue parar. E se parar, parece que vai dar tilt, a economia vai quebrar e não sei o quê. Então, tinha um autor na década de 70, chamava Eduardo Kalina, que é um grande especialista em drogados e droga. Ele dizia nos seminários assim, drogadicção é viver daquilo mesmo que o destrói. E ele falava que a sociedade vive daquilo que a destrói e garante força e vitalidade naquilo com o qual ela vive e justifica isso, que depois vai culminar numa destrutividade, né? Então a gente justifica a coisa ruim, né? Porque parece que tem que ser. A gente não assume os BOs. Todo mundo tem que assumir os seus BOs. Pode ser, pode ser. Olha, assim com um pouquinho de pessimismo terminamos esse episódio de Cuidar Não Educar. Com alguma esperança. Sempre com alguma esperança. Isso aí. Obrigada, SEAT, por estar conosco aqui. Obrigada, Mínima. Obrigada, Júlio. Obrigado, Marcela. Um abraço. Até a próxima semana.